Oi, tudo bom? Meu nome é Sabrina Bueno e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje acabou a saga dos vídeos da viagem, então vamos falar sobre a viagem. Eu esperei acabar realmente pra vir falar sobre isso, pra não ter, tipo, um vídeo de viagem na semana e o vídeo de falando sobre a viagem. Enfim, vamos lá. Esse vídeo é pra contar os erros e coisas desagradáveis que aconteceram com a gente ao longo da viagem. Então vamos lá. Primeiro, gastamos mais que o necessário. Muito, muito mais, por não sabermos viajar, digamos assim. A gente levou muito como um aprendizado, porque nem ele nem eu somos experientes em viajar. Então a gente falou assim: não, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas a gente sabe que nas próximas viagens não vai acontecer mais. Não vamos deixar isso acontecer mais. E tudo bem. Vamos lá. Começando com gastamos dinheiro à toa. Começamos a gastar muito dinheiro à toa e depois aconteceram algumas coisas e, tipo, a gente teve que dar uma segurada. Por exemplo, ir de Uber pro... Ir de Uber... Por exemplo, ir de Uber pro aeroporto. A gente tava, tipo assim, tava marcado que a gente ia de ônibus. E chegou lá, aí tinha acabado. Tipo assim, a gente viu ele saindo assim, ó. De 30 segundos antes dava pra pegar o ônibus. Então ele, tipo, ele não quis esperar e falou assim: vamos de Uber. Só que Uber já custou 55 libras. Vou falar em libras pra vocês, mas assim, como a gente vai pro Brasil, a gente não tá gastando. Porque, assim, se a gente morasse aqui, seria o gasto da moeda daqui. Mas como a gente quer ir pro Brasil, então é esse gasto vezes 6. Porque a gente não planeja ficar aqui. Então, tudo que eu falar pra vocês, multipliquem vezes 6. É vezes 6 e um pouquinho, mas vezes 6 tá ótimo. Pra vocês saberem. Então, 6 vezes 5, 30. Já foi R$ 300 aí a mais de gasto. Mas se fosse isso, beleza, tudo bem, fomos. Beleza, chegamos. Então assim, primeiro aprendizado, não começar a gastar dinheiro logo de cara assim com coisa desnecessária. Aprendemos isso. Segunda coisa, horário de voos. Vamos estudar mais sobre horários de voo. Estudar não, ver os melhores horários, porque o nosso voo estava marcado para 6 horas da manhã. A gente, assim, por eu gostar, né, por mais eu gostar de estar bem antes no aeroporto, a gente quis estar no aeroporto, acho que 3 horas antes, mais ou menos. Então a gente queria estar lá 3 horas da manhã. E a gente saiu de casa meia-noite, porque a gente pegou um ônibus pertinho para depois pegar o ônibus de viagem pro aeroporto, que é mais longe. Só que o que ia gastar cerca de 2 horas, mais ou menos 1h30, nós fomos de carro e agilizou o processo. Nós saímos de casa, era meia-noite. Então a gente chegou lá no aeroporto, era 1h30 da manhã, mais ou menos. E o aeroporto tava fechado pra check-in, essas coisas. Tava a portinha aberta lá, né? Mas o aeroporto mesmo tava fechado. Só ia começar a abrir as coisas 3 horas da manhã. E simplesmente. Pensei que tava sujo. E simplesmente tivemos que esperar 1h30. Gente, esperar é horrível. Então, assim, não pegar voos tão cedo já é um primeiro aprendizado. Próxima coisa. Abriu o aeroporto, né? Fomos fazer o check-in. Quando eu estava fazendo os orçamentos, porque eu fiz os orçamentos da viagem, eu que planejei tudo. Quando eu estava fazendo o orçamento da viagem, eu tive que preencher lá certinho pra entrar no site, pra saber qual seria o preço final e tal. Aí tava preenchido tudo certinho. No dia que fomos comprar a viagem, tava eu e o David aqui. E eu tava com minhas coisas e ele tava com a dele. Só que quando eu fui orçar, eu não traduzi nada. Quando eu fui comprar, eu traduzi. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Mas eu fiz. Então, simplesmente, o que era em inglês estava sobrenome, quando você traduz, em português ficou apelido. Então, eu coloquei Sabrina como nome, e o que seria sobrenome, mas que traduziu para apelido, eu coloquei Sabrina também. Então, as minhas passagens simplesmente ficaram Sabrina, Sabrina.
O do David, ele colocou David Lohander David, porque o nome dele é composto, né? O dele conseguiu, aí, tipo assim, não dava, né? Porque o nome não batia com o nome do passaporte. Então, tinha que mudar o nome. O dele conseguiu mudar tranquilo. O meu teria que pagar 160 libras. Lembrando, vezes 6. 160, 100 já dá 600 reais. 6 vezes 6, 36. Ou seja, quase mil, quase não, sai a R$ 1.000 as 160 libras. Então, tipo assim, tive que pagar isso, porque a gente já tava no aeroporto, não tinha mais o que fazer. E ela falou assim: você vai ter que fazer isso em todas as suas outras passagens ou comprar outras passagens. E eu, tipo, meu Deus, porque só essas 160 libras ficaram no valor de todas as passagens juntos. Porque, pra quem não sabe, as passagens na Europa saem baratas, né? E então, cara, eu já, tipo assim, surtei. Cara, mentira. Ela falou assim: não tem como mudar, né? A política da empresa não tem como mudar. Você vai ter que ou pagar para todos os nomes, ou você vai ter que comprar outras passagens. Aí eu tive que pagar, né, a 160 porque eu já tava lá. Aí decolamos. E graças a Deus, depois eu entrei em contato com. Eu entrei lá no site, entrei em contato lá, consegui falar. E o abençoado do menino. Gente, eu agradeci tanto aquele menino, meu Deus do céu. Que falou comigo, ele conseguiu mudar tudo sem eu precisar pagar nada. Gente, o quanto eu agradeci aquele menino, vocês não estão entendendo. Eu queria, tipo assim, dar uma ajuda pra ele, né? Só que aparentemente não pôde. Ele disse, ai, só fala sobre o atendimento lá e tal. Eu, não, mas eu quero te ajudar, né? Não quis falar especificamente, talvez não poderia, né? Mas enfim, não deu, eu acho que não podia e ele só encerrou o chat. Mas enfim, graças a Deus ele me ajudou, mas aí já entramos com mais gastos. Então, a gente já começou aí, então a gente já começou, tipo assim, o baque de primeira já. Não, vamos dar uma segurada. Mas tudo bem. Vamos para transporte do aeroporto até onde iremos ficar, ou transporte de tudo. Em Veneza, não tivemos problema com isso, porque assim, apenas pegamos um ônibus. Que, gente, assim, quando vocês vão viajar, se vocês não sabem, pra quem, tipo assim, não são viajantes experientes, que nem a gente, saibam que vocês vão gastar mais do que o esperado na viagem. Eu acho que não só, tipo assim, não só por não ser experiente, tipo assim, não só por ser a primeira, mas, cara, acontece tanta coisinha que a gente não tá planejando. E enfim, por exemplo, pra ir do aeroporto pra Veneza, que foi relativamente barato, nós gastamos 20 libras de cada, se eu não me engano. 20 e poucas libras de cada. Então, aí já foi um gasto a mais, mas, né? Tudo bem. A questão é, em Paris, quando você pesquisa voos para Paris, aparece 2 aeroportos. Só que nós não pesquisamos a distância do aeroporto e simplesmente pegamos, por ser mais barato, um voo que parava num aeroporto a 93 quilômetros de distância. Eu fui pesquisar e não sei por que lá eles podem falar que é de Paris, que não sei o que, que não sei o que. Cara, tivemos que pegar um ônibus para ir para Paris, que ele custou 35 libras para ir e voltar. Gente, ônibus aqui você roda por nem 2 libras, aqui em Londres, por exemplo. Mas enfim, 35 libras, ida e volta. Mas é diferente o ônibus, sim, eu entendo, mas enfim. Compramos da ida e da volta, até porque nós fomos, mas a gente tinha que voltar também. Simplesmente perdemos o ticket da volta e tivemos que pagar mais, a 35 por pessoa, né? Mas saiu a 35, 36 na verdade, da volta. Então, só com gastos de ida e volta já gastamos 100 libras. Por não saber pesquisar o local, por ter perdido os tickets. E foi isso, gente. Sério, porque esse dos tickets, a gente arrumou o quarto e à noite os tickets estavam lá. E eu pensando que o David pegou e colocou na bolsinha dele. E o David pensou que eu coloquei na minha bolsinha.
E aparentemente, a gente pensa que quando foi arrumar o quarto, que a gente sempre pede os tickets da compra, ele jogou fora e tivemos que comprar outro. Mas enfim, ou seja, pesquisar lugares antes. Fato. Vamos pesquisar bastante, ou pelo menos eu, né? Porque eu vou pesquisar bastante os lugares antes. De tudo. Porque vamos lá. Fomos num restaurante em que simplesmente a comida. Gente, o David estressou tanto. Uma coisa que estressa muito o David é a comida. E isso estressou muito ele, porque Veneza a gente não sabia. Ah, outra coisa, pesquisar sobre a cidade. Pesquisar sobre horários que a cidade funciona, pesquisar, sei lá, lugares pra comer, pra já ir, tipo assim, certinho com isso. Os horários dos lugares, e enfim. Porque nós fomos pra casa à tarde pra voltarmos à noite pra jantar. Porque, quem não sabe, Veneza, acho que é só. Tem uma ponte. Vocês podem olhar no mapa, lá na Itália e em Veneza. Tem uma ponte. Aqui, esse círculozinho é Veneza. Você passa a ponte e já não é considerado Veneza mais. Creio que é, mas acho que eles falam Mestra. E nós ficamos nessa Mestra, né? Então, nós fomos pra Mestra pra depois voltar pra Veneza. Os tickets disso do dia é 36 libras por pessoa, 38 por aí. Esse preço por dia. A gente não sabia como que ia funcionar, se a gente realmente precisava, tipo assim, disso tudo, ou se dava pra comprar, sei lá, 2 tickets e tal. Então a gente comprou só um dia. Só um dia esse preço, de 2 dias tem a promoçãozinha lá, e de mais dias tem mais promoção também. Só que a gente falou, tipo assim, a gente não sabe se vai precisar, né, pra esses dias. Então, compramos. Acho que a gente comprou os 3 dias, e tipo assim, os 3 dias separados. Ou não, foi um dia inteiro e depois de 2 dias. Não sei, só sei que gastamos pra caramba também com o transporte em Veneza, porque o transporte lá é muito caro. Dos outros lugares o dia inteiro não foi isso tudo, mas creio que é mais caro por causa do barco lá, porque Veneza só dá pra transportar de barco lá dentro. E enfim, já gastamos mais com isso também. Mas voltando, pesquisar sobre lugares, restaurantes. Nós fomos num restaurante e, tipo assim, quando nós voltamos pra Veneza à noite, tava praticamente tudo fechado. Ou uma coisa que a gente não sabia sobre a cidade, fecha muito cedo. E aparentemente, não tenho certeza, mas creio que a Itália toda é nesse sentido. Aí tinha um pub, restaurante, e nós fomos nele. E simplesmente queríamos comer macarrão, né? Então, na Itália, vamos comer macarrão. Eu ia, tipo assim, num certo, que seria o carbonara. Quem não sabe, carbonara é só o macarrão com bacon. É o macarrão com creme, né? O creme de ovos lá. Falei, não, vou nesse, que é um certo, porque só tinha macarrão diferente lá e tal. E eu falei assim, não vou arriscar. A mulher falou assim, não tem macarrão carbonara. Aí eu, meu Deus, vamos nos petiscos. Só que assim, os petiscos, gente, vieram. Cara, simplesmente digamos que um tipo de comida que a gente não come. E ficou bem caro. E a gente não comeu, tipo, 80% da comida. Então, cara, pesquisar lugares antes, pesquisar. Ai, meu Deus do céu, isso estressou tanto, porque o David estressou muito com isso. Mas, enfim. Próxima coisa, golpe. Depois de já ter acontecido, que eu fui ver coisas. Fui ver, não, apareceram coisas pra mim sobre golpe. Principalmente na França, que nós caímos num golpe. Na Itália. E apareceu depois. Porque assim, tem umas pessoas que ficam vendendo pulseirinha. Fica vendendo, não, fica entregando pulseirinha. Aí o cara veio, tipo assim, eu tô falando muito tipo assim, né? Mas tudo bem. Eu sou o tipo que gosta de conversar, gosta de interagir, não sei o que, não sei o que. Aí o cara veio falar comigo e simplesmente eu. Tipo assim, fiquei interagindo com o cara. E ele pareceu super legal, super de boa. Então, ele levou a situação muito tranquilo. Só que assim, ele entregou as pulseiras, falou que não sei o que, aí falou assim que não precisava pagar, porque não sei o que do filho dele, não sei o que, não sei o que, a gente tava indo embora. Aí ele entregou um cinto. Aí o David, não sei o que. Ele, não, sim, não sei o que. Aí só que ele tinha falado que não precisava pagar, porque era um presente, porque o filho dele nasceu. Aí. E assim, eu não conhecia sobre golpe. Nenhum. Eu nunca caí em nenhum golpe, nunca aconteceu nada desse tipo comigo. Então,
pra mim aquilo lá, tipo, era novidade. E o que nunca aconteceu comigo de ruim, assim, eu sempre acredito que algo é verdade. Então, se não tivesse acontecido, tipo, do final, pra mim, aquilo seria real, o que ele falou. Mas tudo bem. Aí, ele simplesmente entregou o cinto pro David. Aí ele falou assim que não precisava pagar pela pulseirinha, que era presente, se ia pagasse, não, tipo assim, não poderia valer e tal, mas se quisesse dar uma ajuda pelo cinto, tudo bem. Aí o David abriu a carteira e não porque ele perguntou pra mim, ele falou assim: "Você tem algum dinheiro? Dá algum dinheiro pra ele aí". Porque eu tinha a nota em euro. A única nota que a gente tinha, ele tinha me entregado. Aí eu falei assim: "Não, eu esqueci lá no coisa". Aí ele abriu a carteira dele, da carteira dele, porque na Itália é euro, né? A carteira dele tava em libras. Aí ele pegou uma nota, tipo, ele nem sabe, ele pensou que era uma nota de 10. E, tipo assim, pegou e era uma nota de 20. E o cara, tipo assim, já pegou a nota. Aí ele falou assim, não, que não sei o quê. Aí a gente entendeu. Porque ele, cara, ele levou uma situação muito numa boa. Muito, muito, muito. Ele, não, que não sei o quê. Aí o que ele falou, tanto eu quanto o David, pensou que, tipo assim, ele queria só nota de 10. Porque, gente, só vocês vendo, pra vocês verem, tipo assim, tanto que o cara foi de boa, assim, sabe? Só que depois a gente prestou atenção, depois que, assim, que já passou, a gente prestou atenção que, tipo, ele pegou os 20 e já escondeu os 20. Ele, não sei o quê. Aí já pegou, ele pegou, tipo assim, os 10 da carteira do David. Tanto é que tinha nota de reais na carteira dele. E ele falou assim, não, que não sei o que é essa aqui. Aí foi, pegou as 30 e já saiu. E, gente, falar pra vocês, foi uma situação tão desconfortável, não por conta do, tipo assim, um sentimento tão ruim, sabe? Não por conta do dinheiro, mas eu acho que por ser enganada. Como nunca tinha acontecido comigo, aconteceu logo uma situação assim. E, tipo assim, o, o David perdeu dinheiro. Acabou que foi nós dois, né? Que a viagem toda foi dividida. Mas, assim, perdeu dinheiro por minha causa, por eu ficar, tipo, interagindo com as pessoas e ver que, tipo assim, tem pessoas assim que enganam as outras, porque, como eu disse, nunca aconteceu comigo. Então a situação foi muito, muito, muito chata. Eu fiquei, assim, com um sentimento muito ruim, com uma sensação muito ruim e eu detestei. E, assim, foi muito chato, muito chato, muito chato mesmo. Porque, enfim, vi que acontece, vi que tem pessoas ruins, tem pessoas que enganam as outras. As coisas comigo é assim, só. Tipo, eu não acredito que poderia ter. Não, não é que eu não acredito. É que, sei lá, eu acho que nunca vai acontecer comigo, sabe? Quando as coisas acontecem, que eu, tipo, cara, putz. Enfim. Próxima coisa. Ver sobre internet antes de ir viajar. Porque nós gastamos bastante na viagem. Por quê? O pacote de internet, para quando você vai viajar para outros lugares, ele é um valor, porém é só 5 gigas. Só que eu não sei se tem outros planos. É sobre isso ver antes. Porque o que tava aparecendo pra gente lá era só 5 gigas. O meu acabou em 2 dias. A viagem seria de 5 dias. Foi de 5 dias. Então, assim, nós já gastamos muito, né, pra 2 dias. E o meu teve que renovar. Renovou as 5 gigas, não sei o que aconteceu, e durou um dia. Aí teve que renovar de novo pra mais 2 dias. Então, tipo assim, acabou que eu gastei muito. Se tivesse visto um pacote procurado antes, saber antes de tudo. Então, eu gastei 3 vezes. Creio que foi 3 vezes e o David gastou 2 vezes. Sendo que a minha foi, tipo assim, a primeira vez um valor, as outras vezes outros valores. Saiu bem caro. Não lembro quanto que foi agora, mas saiu bem, bem caro. Outra coisa, o que aconteceu foi, nós só podíamos viajar com mochila. Não podia nem a mala de 10 quilos. Só podia viajar com a mochila. E simplesmente não tem como. Não tem como, não tem como. É muita pouca coisa. 5 dias são muitos dias. E eu que levei, tipo assim, roupa diferente pra todos os dias, porque o David não. Mas eu levei roupa pra passar o dia, dia um look, e levei pra noite, cada noite um look também. Aí tem que lavar sapato. Não, super lotou. Aí a gente levou um travesseiro, né, pra a tática do travesseiro da viagem. Deu certo, mas teve um lugar que eu tava segurando como se fosse. Porque, tipo assim, ó, esse é o travesseiro, né? Aí, tipo assim, as outras a gente segurou assim, sabe? Como um travesseiro.
Aí teve uma parte que eu segurei assim, ó, e meio que desceu aí a mulher, entendeu? Como se fosse uma sacola, digamos assim, e cobrou, e enfim, outro gasto à toa. Que raiva. Ai, mas enfim, na próxima, a gente pagaria por uma mala de mão de 10 quilos. Porque super compensa. É super chato ficar viajando com muita coisa desse jeito. É isso. Outra coisa é a área do hotel. Em Veneza foi super. Gente, a gente amou Veneza. Cara, Veneza foi tão legal. Aí fomos pra Paris. Tipo assim, Paris foi ver, conhecer lá. Foi muito legal também. Só que em questão de viagem, eu, pelo menos, preferi Veneza. O David também preferiu Veneza. E, assim, eu, pra falar a verdade, pra falar, tipo assim, de todas as viagens, assim, teve 3 viagens. Que nós fomos pra Veneza, Paris, e antes de vir pra Londres, nós viajamos pra Caldas Novas, né? Caldas Novas é ali do ladinho de onde a gente mora. Então, assim, se fosse pra perguntar pra mim qual viagem que eu mais gostei das que a gente fez, na minha opinião, seria Caldas Novas. Só que, assim, a diferença é que Caldas Novas foi uma viagem divertida, foi uma viagem de diversão, porque nós fomos pro Hot Park, que é um parque aquático, tem até vídeo aqui, e sim, assim, foi uma viagem incrível, cara, eu gostei muito, muito, muito da viagem. E já, tipo assim, Paris e Veneza foi uma viagem mais de turismo, tipo, conhecer as coisas, ver as coisas. Foi super legal, foi muito bom conhecer, foi incrível. Mas, assim, eu acho que eu entendi que o meu roteiro preferido de viagem é diversão. Ah, falando em roteiro, uma coisa, seguir o roteiro. Façam um roteiro e sigam o roteiro da viagem. Porque eu fiz o roteiro da viagem e simplesmente de Veneza eu não segui, porque a gente ficou andando e conhecendo as coisinhas assim, a gente foi no primeiro dia em 2 pontos, eu acho, ou só um ponto, só na Basílica de São Marcos. A gente não seguiu o roteiro. Se tivesse seguido, a gente teria conhecido, porque você pega um barquinho, só que é 1 hora, né? Mas você pega o barquinho, você vai conhecer umas casinhas coloridas lá, tem várias coisas legais pra fazer. Tanto é que a gente vai voltar em Veneza, porque eu não andei de gôndola, a gente não conheceu tudo que a gente tinha pra conhecer. E a gente amou a Itália. Gente, a gente amou Veneza, vocês não estão entendendo. Então, a gente voltaria sim pra fazer um tour, não só em Veneza, mas pela viagem, porque o David sonha também em conhecer Roma. Então, com certeza, a Itália vai ser uma das nossas futuras viagens novamente. Mas enfim, seguir o roteiro pra dar tempo de tudo certinho. Em Paris, eu segui tudo e creio que a gente viu. Não, eu não sei tudo que tava no roteiro, mas pelo menos uns 80%, 70% ali, o que tá numa média boa, a gente viu o que tinha pra ver. Tanto é que Paris, eu acho que é mais isso, entendeu? Você ir no lugar, ver e pronto. Tipo, tirar umas fotinhas e pronto. Veneza foi mais uma vibe mais. Se fosse pra falar, seria isso também, porque foi mais ver as coisas e andar e tal. Mas Veneza é como se fosse uma vibe mais interior, assim. E Paris é tipo cidade grande. Mas é mais, não sei, aconchegante, foi mais, sabe? Enfim, foi super legal. Ah, área do hotel. Em Paris, a gente ficou, tanto aqui em Londres, quanto em Paris, a cidade é dividida por zonas. Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4 e Zona 5. Não sei se tem 6 e 7, não tenho certeza. Mas enfim, Zona 1 começa ali no centro da cidade e quanto mais afastado, mais as zonas. Tanto é que as coisas, se eu não me engano, funcionam por preço assim também. Casas no centro, que é na Zona 1, Zona 2, é mais caras e quanto mais longe vai ficando mais barato. Consequentemente, em questão de imigrantes também, porque Londres é uma cidade com muitos imigrantes, a maioria é imigrante, na verdade. E não sei se Paris é assim também, mas pelo que a gente viu um pouco, assim, pelo menos na região onde a gente estava, sim. Nós ficamos na zona 2, que seria relativamente boa, mas não foi, talvez, num bairro muito bom. Tipo, o hotel foi super tranquilo, super
bom, assim. Não, o café da manhã foi caro. De Veneza foi simplesinho, mas foi um café da manhã bom e relativamente barato. Foi 7 libras por pessoa o café da manhã. Mas lá tava a 14, se eu não me engano, o café da manhã. 12, algo assim. E assim, até no primeiro dia que nós fomos lá na cafeteria da Emily em Paris, e ficou mais barato que isso. Porque ficaria 24 por pessoa. Acho que foi mais ou menos isso. E lá ficou mais barato que isso. E, tipo assim, foi um café da manhã com coisinhas mais diferentes, assim. Enfim. Então, não... Acho que eu não ficaria no mesmo hotel, não. Então, veio o hotel antes. E talvez até pagar um pouco mais pelo hotel. Mas que seja um hotel bom, numa região boa e talvez inclusa o café da manhã melhor, assim, e tal. Enfim. Ah, outra coisa que aconteceu, que eu só vi depois, sabe? Dos golpes lá. Também aconteceram roubos. Aparentemente estão roubando muito, na França, principalmente. Que teve uma hora, simplesmente, que o David viu e a mochila tava aberta. Aí a gente não entendeu o que aconteceu. Eu pensei que o zíper tinha estragado, mas na verdade não. Depois, simplesmente, a gente deu falta do óculos dele, da Juliette, que ele tava usando. Eu fiquei até com consciência pesada, porque o tanto que eu falei daquela Juliette. Mas enfim, abriram a mochila e roubaram a Juliette dele. Acreditam? Ah, e a pulseirinha dele também. A pulseirinha dele era super larga. E o jeito de abrir era tipo um pininho assim e tipo uma alavanquinha. Só assim, super fácil de abrir, de colocar. De abrir e fechar a correntinha dele, a pulseirinha dele. E simplesmente a correntinha dele sumiu. A gente acha muito. Tipo, quando ele falou que tinha sumido, eu nem pensei nisso. Aí depois, tipo assim, que a gente pensou nas coisas, começou a ver as coisas, a gente, tipo, cara, deve que foi muito isso que aconteceu. Porque é larga e muito fácil de tirar, então, tipo assim, seria muito fácil de pegar a correntinha do braço dele. Então, provavelmente a correntinha dele também foi furtada. Ah, acho que foi isso. Que bom, né? Já bastante coisa, quase meia hora de falando aqui. Mas foi isso que aconteceu na viagem. A gente teve alguns aprendizados, algumas coisas assim que a gente fez de errado, mas que não faremos mais. Pesquisar as coisas antes, ver tudo antes. E enfim, foi isso. Espero que tenha sido só isso mesmo. Enfim, espero que vocês tenham ajudado vocês. Caso vocês estiverem procurando esse vídeo para alguma ajuda do que fazer, o que fazer e não fazer na viagem. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo, comenta o que vocês querem que eu traga pro canal, se inscrevam, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Sai vídeo toda segunda e quinta às 7 horas da noite. É isso, fui!